Olá! Sabe, quando a gente pensa em custos ambientais, o que vem na cabeça, né? Geralmente é algo meio pesado, regulamentação, multa, mais despesa. Mas e se a gente virasse essa chave? E se esses custos, na verdade, escondessem uma baita oportunidade estratégica para um negócio? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar nisso. Olha, toda empresa funciona com uma equação que parece simples. Entram recursos, como matéria-prima e energia, e saem produtos. Só que, como a gente vê aqui, também saem outras coisas: emissões, resíduos, efluentes, e são esses outputs, essas saídas meio indesejadas, que escondem custos que nem sempre são óbvios. É bem aí que a mágica da gestão estratégica começa a acontecer. E tudo começa com uma escolha, uma decisão fundamental. É quase como uma bifurcação no caminho da gestão. Como é que a empresa enxerga a questão ambiental? É um problema para ser contornado ou é uma oportunidade para ser abraçada? Olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. De um lado, tem a abordagem, digamos, mais convencional. O lucro vem de empurrar a ineficiência para frente. O lixo é só um problema para se livrar. E investimento? Isso a gente adia o máximo possível. É uma postura super reativa, né? Agora olha o outro lado, a abordagem consciente. Aqui a história é outra. O lucro vem de eliminar perdas, de ser mais inteligente. O resíduo vira matéria-prima, vira valor. E a empresa não espera a lei chegar, ela se antecipa e transforma o que seria uma obrigação numa vantagem competitiva real. No fim do dia, a diferença toda se resume a isso aqui. É uma mudança de mentalidade, sabe? Sair do meio ambiente é um problema e ir para o meio ambiente é uma oportunidade. É essa virada de chave que destrava a inovação, a eficiência e, claro, a lucratividade no longo prazo. Ok, entendi a mentalidade. Mas como é que a gente transforma essa ideia de oportunidade em ação de verdade? Agora vamos passar do porquê para o como. Vamos ver o sistema que coloca essa visão para rodar na prática. E a ferramenta para isso é o chamado Sistema de Gerenciamento Ambiental, o SGA. E olha, não se trata de criar mais burocracia. É bom pensar nisso como uma estrutura organizada, sabe? Um esqueleto, que permite que a organização melhore sem parar seu desempenho ambiental, de um jeito lógico e sistemático. E o funcionamento dele está ilustrado perfeitamente aqui. Repara que é um ciclo, não é uma linha reta com começo, meio e fim. Não é um projeto que se faz uma vez e pronto, acabou. É um motor que não para de girar, onde cada volta leva a empresa para um novo patamar de eficiência e de controle. E esse ciclo todo, ele se quebra em 4 etapas bem claras. Primeiro, claro, o planejamento. É aqui que se define aonde a gente quer chegar. Depois vem a implementação e operação, que é basicamente botar a mão na massa, fazer acontecer. O terceiro passo é fundamental, monitoramento e ações corretivas, ou seja, a gente mede o que está acontecendo e corrige o rumo se precisar. E por fim, as revisões pela gestão. A liderança olha os resultados, aprende com eles e aí o ciclo recomeça, só que agora num nível mais alto. É a tal da melhoria contínua na prática. Beleza, já entendemos o sistema. Agora vamos mergulhar fundo no objeto de estudo dele, os custos ambientais. Afinal, o que são eles? Como é que a gente pode separar e classificar esses custos para poder, enfim, gerenciá-los? Para gerenciar qualquer coisa, primeiro a gente precisa medir, e para medir tem que classificar. Basicamente, os custos ambientais se dividem em 2 grandes grupos: os custos de controle, que são aqueles investimentos feitos para evitar o problema, e os custos da falta de controle, que são as consequências de não ter agido antes. Vamos olhar cada um deles em detalhe. Vamos começar com os custos de prevenção. Pensa neles como um investimento em saúde. São as coisas que a gente faz para evitar que o problema sequer apareça. E a grande lição aqui é que investir em prevenção é sempre mais barato do que gastar para consertar uma falha. É, de longe, o dinheiro mais bem gasto. Logo depois, vem os custos de avaliação. Se a prevenção é o investimento na saúde, a avaliação é o check-up periódico. São os custos para a gente monitorar e ter certeza de que o sistema está funcionando direitinho, garantindo que aquele dinheiro da prevenção não foi jogado fora. E agora a gente entra no território das falhas. Os custos de falhas internas são aqueles prejuízos que acontecem dentro dos portões da empresa. É o desperdício de energia, a perda de matéria-prima, um produto que precisa ser refeito. São custos que vão comendo a margem de lucro em silêncio, sabe? É o dinheiro vazando por debaixo da porta sem ninguém ver. E aqui a coisa fica bem mais séria. Os custos de falhas externas acontecem quando o problema vaza, quando ele ultrapassa os muros da empresa.
Pensa em multas pesadas, processos na justiça, ter que gastar uma fortuna para limpar uma área contaminada. O impacto aqui não é só no bolso, ele é legal e arranha a reputação da marca. Por último, talvez os mais perigosos de todos, os custos intangíveis. São aqueles que a gente não consegue colocar numa planilha, mas que podem ser absolutamente devastadores. A perda de valor da marca depois de um acidente, a queda brutal no preço das ações, esses custos podem, literalmente, ameaçar a sobrevivência do negócio. Então, depois de passar por todo esse sistema, por toda essa anatomia dos custos, qual é a grande sacada? Onde é que tudo isso nos leva? O ponto-chave é este. Ter consciência ambiental é a nova forma de ser eficiente. Gerenciar esses custos de forma estratégica não é sobre ser verde só para a imagem. É sobre ser um negócio mais inteligente, mais enxuto e, no final das contas, mais lucrativo. É uma ferramenta de gestão poderosíssima. E, para a gente fechar, fica essa provocação. Em vez de ficar olhando para esses custos só como despesas que precisam ser cortadas, a pergunta que fica é: qual desses custos, se for bem gerenciado, pode se transformar na maior vantagem competitiva, no maior ativo da organização? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro do negócio.